gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, estamos aqui nesta segunda-feira, uma boa semana para você, minha amiga dona de casa. Hoje nós estamos recebendo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o engenheiro civil Lúcio Fernando Borges. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, entre eles a importância das blitz de fiscalização do CREA, das autuações e irregularidades que se identificam, e que são identificadas no dia a dia, e da importância de contar com profissionais registrados e habilitados pelo órgão. Bom dia, doutor Lúcio, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom dia, Acir. Agradeço você pelo convite de estarmos presentes aqui na TV. Você que é um ícone da TV e do rádio brasileiro. Então, assim, para nós do CREA Minas, é muito importante estarmos aqui. Te agradeço de coração. Nós, engenheiros de Minas Gerais, agradecemos esse convite. Doutor Lúcio, verdadeiramente o CREA tem uma atuação muito importante porque o estado de Minas Gerais é muito grande. Não é verdade? E fiscalizar construções pelo estado de Minas Gerais afora não é moleza não, né? Não, Acir, é muito grande. Nós somos 853 municípios. O CREA está instalado em 63 inspetorias, em 14 escritórios regionais, e nós englobamos o estado inteiro. Fiscalizamos o exercício da profissão, da engenharia, da agronomia, das geociências. Estamos presentes no estado inteiro. Pois é, eu fico imaginando, doutor Lúcio, que nós temos, por exemplo, eu tiro, vamos dizer, o exemplo pela capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, Nós temos uma cidade muito bem planejada dentro da Avenida do Contorno, muito bonita, muito, vamos dizer assim, muito profissional, muito oficial, porque tudo foi feito na planta, com a prefeitura olhando e tal, mas eles não cuidaram da expansão da cidade, dos bairros que foram se avolumando, foram chegando e etc e tal, e até mesmo, com o surgimento das favelas que poderiam ter sido evitadas no início da cidade, E, de repente, nós temos uma cidade hoje com uma dicotomia muito grande, entre construções maravilhosas de um lado e do outro, Construções que foram feitas praticamente sem que o poder público pudesse fazer alguma coisa. Realmente as cidades precisam serem planejadas. E para que as cidades sejam planejadas, precisa dos profissionais da engenharia estar presente, Então, realmente, em cidades ocorre isso. O CREA é de quando? O CREA é de 1933. A cidade já estava inaugurada há muito tempo, Já tinha surgido os bairros no entorno da cidade, Então, e no caso do CREA, nós somos um sistema, Então, é o sistema CONFEA, que é o Conselho Federal, os CREAs, que é os conselhos regionais, e a mútua, que é a nossa caixa de assistência. No caso de Minas Gerais, o CREA Minas Gerais foi criado em 1933, no dia 23 de abril. E, por uma coincidência, eu também nasci no dia 23 de abril, só que de 1958. Mas o CREA, então, é de 1933, está com 89 anos. Esse ano, agora, nós fazemos 90 anos. Pois é, e eu gostaria de saber, a cidade nos últimos tempos ganhou uma série de legislações novas a respeito das construções, inclusive naquilo que fala de garagem, etc. Como é que o CREA está vendo essas coisas todas? Não, o CREA vê assim, porque a missão do CREA é fiscalizar o exercício da profissão. No caso, nós normatizamos também. Nós queremos que essas construções, essas coisas todas, tenham profissionais legalmente habilitados e registrados à frente desses projetos e desses Quer dizer que o CREA não entra, é bom lembrar isso, na qualidade do projeto, o que está acontecendo. O CREA quer fiscalizar, quer saber se ali tem um profissional de engenharia habilitado. E empresas também. Então, a nossa missão seria essa
aí. Quer dizer, essa qualidade aí nós não entramos. Nós queremos saber o seguinte, se os profissionais e as empresas legalmente habilitadas, registradas, estão à frente desses empreendimentos. Nós atuamos para que o leigo não assuma as nossas profissões. Porque o que nós vimos hoje é muitos leigos trabalhando e tirando essas atividades de quem foi preparado, quem estudou para estar à frente desses empreendimentos. Sei. Então, a nossa função é essa e de todos os conselhos profissionais. Nas obras civis e nas obras... De tudo, né? De tudo, Civis, da engenharia civil, elétrica, mecânica, agronomia, agrimensura, das geociências, que no caso é da mineração, da geologia, da segurança do trabalho, quer dizer, também engloba, o CREA também é engenharia de segurança do trabalho, a questão da engenharia química, todas as profissões relacionadas aí. É o que nós fazemos. Beleza. Então, lembrar que quando você passa numa estrada e vê uma bela plantação de milho, uma bela plantação de soja... Nós temos, né, o engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo ali, que atuou ali, ele está sendo fiscalizado pelo CREA também. Pelo CREA. E lembrar também, assim, é importante que nós vivemos esse período aí da pandemia. E nós atuamos muito fortemente na pandemia. Por exemplo, essas questões aí dos aparelhos médicos, respiradores, né? Então, a engenharia, a agronomia, nós estamos presentes em toda a nossa sociedade, né? Hoje, por exemplo, aqui, nós estamos aqui, energia elétrica, na questão da água, do saneamento, do polimento, do celular, aparelhos médicos, as nossas profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da engenharia de Minas, nós estamos em tudo, né? Automóveis, a engenharia permeia toda a sociedade. A gente respira no caso engenharia da construção, doutor Lúcio, eu lembro que o sujeito falou assim, tem que ter a placa, porque senão CREA multa. Tem, normalmente uma construção, né? Tem que ter a placa do engenheiro e tal, e etc. Tal. Mas e nas outras atividades que... Não. Por exemplo, eu nunca vi, por exemplo, uma plantação, aí tem uma placa, essa plantação Não, foi... tal. A placa é apenas nas obras civis, mas agora... As responsabilidades em todas as áreas ligadas tem que ter o profissional legalmente registrado e habilitado trabalhando. Nós fiscalizamos isso aí. Por exemplo, tem uma fazenda, nós vamos lá fiscalizar para ver se existe o profissional à frente. E nós temos hoje também, na nossa profissões, a anotação de responsabilidade técnica, que todas as atividades nossas, o profissional que estiver à frente tem que fazer essa anotação. Então, pois isso... no caso, o senhor falou aí da pandemia, no caso dos respiradores, e tudo aquilo que nós tivemos até uma crise de respiradores aí no Brasil inteiro, né? O CREA tinha que notificar os hospitais e ir lá fazer uma revisão. Não, nós fazemos fiscalizações também de hospitais. Inclusive, a gente fiscaliza para ver se esses empreendimentos têm responsável técnico, se estão à frente. E se não estiverem, nós também autuamos eles. Quer dizer, quando um hospital ele tem uma aparelhagem que está sendo usada para, naturalmente, fazer exames dos doentes, etc. Tal, então... tem que ter ali um diploma de responsabilidade técnica. Tem que ter, né, uma anotação de responsabilidade técnica, tem que ter... Já sai da fábrica com a responsabilidade técnica, naturalmente, Não, né? mas a própria manutenção também, o dia a dia, você tem que ter aquele engenheiro, aquele profissional habilitado à frente daquela manutenção daqueles equipamentos. Isso aí é uma atividade de engenharia. Vocês tiveram muitos problemas nessa pandemia? Em termos de responsabilidade, não, porque, em geral, o pessoal tem essa consciência, né, que precisa de ter o responsável técnico. Então, assim, a gente fiscaliza. E se não tiver, aí, infelizmente, nós temos que autuar, que é a nossa obrigação. Então, Lúcio, eu não sei se isso acontece, como nós tivemos muitas modificações nas leis que demandam, naturalmente, construções na cidade, etc. O CREA sempre foi ouvido?
O CREA, em geral, participa desses debates. Dessas comissões de Câmara Municipal, etc. Participa, né? A gente é ouvido, nós participamos muito com o poder público, nós temos uma interação muito boa com as câmaras municipais, com o poder legislativo, com a Assembleia Legislativa, nós temos uma atuação muito forte também, participamos dos debates com a Câmara Federal também, nós temos um diálogo bom com os nossos deputados federais, senadores, governos também, com o governo de Minas, né? Nós sempre estamos dialogando com governadores também, e o poder público todo, a gente tem um diálogo muito bom também com a sociedade em geral, né? Porque eu fico vendo assim, as pessoas reclamam muito das dificuldades das leis que foram elaboradas nos últimos tempos em Belo Horizonte, né? Tem um tal de não pode, você tem muito mais uma lista do não pode do que pode, não é verdade? Né? Isso aí. E nós temos sempre uma dificuldade muito grande para se habilitar uma obra na cidade, né? Principalmente tem pessoas que reclamam muito isso, né? O CREA tem participado dessas reivindicações das pessoas que às vezes querem fazer uma obra e custa sair a licença para construção, até licença para demolição está difícil. A gente sempre é ouvido, a gente sempre tem um diálogo bom aqui em Belo Horizonte com a Prefeitura Municipal, temos com a Câmara também, e no próprio interior também, com as prefeituras locais, a gente sempre está dialogando, né? Projetos de leis também com as câmaras municipais e tudo. Então, a gente participa muito da vida, do dia a dia da sociedade. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela queimação, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, nós estamos aqui conversando com o engenheiro civil e presidente do CREA Minas Gerais, Dr. Lúcio Fernando Borges. Cada cidade é uma lei. Como faz o CREA para fiscalizar as cidades no interior de Minas? Deve ser complicado, né? Não, porque para nós, o seguinte, nós fiscalizamos o exercício profissional. Então, independente da lei da cidade, a nossa obrigação é de ver se aquelas atividades ligadas às nossas profissões está tendo o profissional e a empresa legalmente habilitada à frente. Então, independe de qualquer legislação local. O que dá mais, vamos dizer assim, mais demanda para o CREA? É a construção civil, é a engenharia mecânica? Não, são todas. Por quê? O que dá mais trabalho para nós são os leigos trabalhando em atividade que tem que ter o profissional registrado. Então, as nossas autuações hoje é pelo exercício ilegal da profissão. Aquela pessoa trabalhando que ela não é habilitada, ou a empresa também não é habilitada, ela não tem registro no CREA, não tem a formação devida para isso. Eu sou do tempo, eu nasci num bairro, né, que o sujeito chamava um pedreiro e falava assim, fulano, eu quero fazer uma casa aqui, um barracão aqui. O cara ia lá e traçava, o próprio pedreiro fazia então, isso aí é o exercício legal da profissão. Porque essa é uma atividade exclusiva dos engenheiros. O senhor não acharia que, por exemplo, uma prefeitura de Belo Horizonte, qualquer outra prefeitura, tinha que ter um departamento assistencial para que o engenheiro da própria prefeitura pudesse dar assistência a essas famílias pobres que não têm condição de pagar um engenheiro para fazer isso? Lógico, isso aí é. Tanto que tem um projeto que é o da engenharia pública, né? Só que é o seguinte, os municípios nunca implementaram a engenharia pública, né? Mas isso aí são leis aprovadas, mas sempre os municípios, os prefeitos alegam que não tem recursos para isso aí. Então, isso aí já foi lei aprovada, por exemplo, aqui mesmo, em Belo Horizonte, tem uma lei da engenharia pública, mas o município nunca... Já tem lei? Já tem lei aprovada pelas câmaras, pelo Estado, mas só que nunca foi implementada. É uma lei que nasceu morta. Mas existe a lei da engenharia pública. Né? Eu lembro que quando eu quis construir uma casa, né? Eu vou tirar experiência por mim.
Eu peguei um engenheiro, um Você fez o arquiteto correto, para fazer o arquiteto, o engenheiro, para executar. a casa, para executar o projeto da casa, tudo direitinho, etc. Né? Prova que depois não tive problema no registro de ser certinho. Aliás, depois eu vou contar ao senhor até uma novidade, uma curiosidade a respeito disso. Então, eu, naturalmente... Mas, naquela época, as prefeituras também forneciam uma planta popular. Essa planta popular já tinha, naturalmente, Essa planta popular era uma plantinha que as prefeituras... naturalmente, um básico, né? Para o sujeito começar Podia ser feito sempre assim, né? Tem coisas de pequenas montas, o engenheiro da própria prefeitura ali, né? Podia fazer isso. Isso aí seria, no caso, que eu te falei aqui, a questão da engenharia pública, né? Que a prefeitura desse essa assistência aí para a população de baixa renda. Igual existe a questão, por exemplo, falar na área de direito, defensor público, né? Existe o defensor público, né? Então, essa engenharia pública a gente sempre lutou. É o que eu te expliquei aqui. Tem leis aprovadas, mas as prefeituras alegam que não tem recursos para tal, né? Mas essas leis já foram aprovadas, tanto a âmbito do Estado como dos municípios. Mas uma coisa interessante que eu ia falar com o senhor a respeito do engenheiro que fez a minha planta, ele construiu muito, há muitos anos, ele construiu muito as casas do bairro Santo Antônio ali e tal, etc e tal. Então, eu pedi a ele, né? Eu tive um amigo que fez para mim, que trabalhava justamente num escritório de engenharia e fez um modelo de uma casa para mim, direitinho e tal. Ele gostou muito, aí lembrei, esse amigo meu que é engenheiro e tal. Ele olhou e tal, falou, beleza e tal. E, não, eu vou fazer para você, não, eu quero te dar de presente e tal. Então, ele aprovou o projeto, né, e tal, e colocou lá o... Só que tinha um detalhe que eu não imaginava. Engenheiro arquiteto provisionado. Antigamente tinha um engenheiro arquiteto. Provisionado. Eu fiquei assim, ele não passou pela faculdade de engenharia naquela época, né? Naquela época tinha os práticos ainda, né? Era um prático, mas ele riscava uma planta, ele fazia tudo, uma coisa impressionante, né? E hoje não, hoje tudo... Dizem que o bom engenheiro é aquele engenheiro que de pequenininho ele gostava de construção, gostava de fazer as coisas, não é verdade? Quer dizer, ele vai crescendo com uma pessoa que foi vocacionado para aquela arte, né? Porque engenharia, muitas das vezes, é uma arte, né? Não, é uma arte. Engenharia é conhecimento, é uma ciência, né? E eu queria te falar aqui também, Acir, então, se o Brasil cresceu, desenvolveu e chegou nesse tamanho hoje, foi graças às nossas profissões. É verdade. Da engenharia. A engenharia é fantástica, né? Agronomia. Você vê assim, como é que é fantástico hoje o nosso agronegócio, que a gente exporta alimentos para o mundo inteiro, né? A nossa engenharia também, ela assim, está no mundo inteiro, as nossas grandes empresas, os nossos projetos. Você vê assim, as grandes obras que nós fizemos aqui no Brasil, a nossa mineração também, né? Você vê como que a nossa mineração, assim, ela vai para o mundo inteiro, contribui com todo o nosso desenvolvimento. E se o Brasil cresceu muito, desenvolveu, né? A gente lembra que é Brasil antigo, agrário, rural, o Brasil hoje é um Brasil moderno. Nós hoje somos a 8ª economia mundial. E nesse ponto aí, as nossas profissões da engenharia, da agronomia, das geociências, ajudaram demais a ser. Então, assim, nós somos muito importantes. Igual eu te falei aqui anteriormente, nessa época da pandemia, nós continuamos trabalhando do mesmo jeito, trabalhamos, não paramos dia nenhum, tanto a construção civil, as indústrias mecânicas, elétricas, a agronomia, a mineração. Então, nós ajudamos demais o Brasil. Nós somos muito importantes. Aliás, eu sempre fiz uma crítica, né? Porque o chamado fechamento das cidades que aconteceu, né? Aconteceu em vários lugares, em Belo Horizonte, nós tivemos um problema muito grave com a cidade até hoje, que não se recuperou economicamente, né, por causa do fechamento da cidade. Mas eu digo o seguinte, que cozinheiro, operários da construção civil, ninguém parou.
Ninguém parou. Todo mundo continua trabalhando. Continuou. A mineração continua trabalhando, as indústrias continuaram trabalhando, os sacolões continuaram trabalhando, as padarias continuaram trabalhando. Alimentos foram produzidos, não faltou alimento. Então, quer dizer, eu acho que faltou um pouco de... na minha visão, né, eu falava assim, ó, o comércio abre às 2 horas da tarde, porque porque tem um grande número de pessoas, de segmentos de trabalhadores que continuaram trabalhando e precisavam do ônibus, né? O ônibus não podia estar cheio, né? As pessoas se contaminando no ônibus cheio. Então, você colocava, você dividia, né? 2 horas o pessoal pega no comércio, o comércio vai trabalhar com protocolo, como trabalhou e tal, a partir de 2 horas da tarde. Então, você diminuía o número de passageiros nos ônibus, né? Quando um ia sair de manhã, ia embora 4, 5 horas da tarde, o comerciário ia pegar o ônibus meio-dia, 1 hora, para ir para o trabalho, ia sair 8 horas da noite do trabalho. Então, quer dizer, você tinha um entendimento de que os ônibus não iam funcionar tão cheios, né? E dá problema, né? Tudo deu certo. E eu queria te falar aqui também, essa oportunidade que nós estamos tendo, de dar alguns números do CREA de Minas Gerais para você. Nós hoje somos 140 mil profissionais em dia registrados no CREA de Minas Gerais, 40 mil empresas. Você vê o tamanho que é as nossas engenharias aqui em Minas Gerais. O conselho, nós somos 108 conselheiros das mais diversas modalidades. Nós temos 8 câmaras especializadas. Nós temos a Câmara de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Mecânica, Engenharia Química, Segurança do Trabalho, Agronomia e agrimensura. Então, assim, nós somos uma estrutura muito grande da engenharia em Minas Gerais. Inclusive o ambiental. A engenharia ambiental, isso tudo faz parte da Câmara de Engenharia Civil. O senhor quer deixar aí, nós estamos chegando no final do programa, o senhor quer deixar algum endereço, um telefone, um e-mail que as pessoas pudessem falar com o CREA? Pode, o site do CREA é o www.crea-mg.org.br. Nós funcionamos na Avenida Alves Cabral, 1600, em frente da Assembleia Legislativa, né, em frente ao Banco Central. Estamos no coração da cidade ali. Ali no bairro Santo Agostinho. No Santo Agostinho, né, uma área nobre ali, com o Ministério Público. Um belo prédio. Um prédio bonito, né? Que é nosso, nós temos a honra de ter o prédio. E aguardamos a visita sua também lá. Eu te faço aqui por convite, para você ir lá visitar, conhecer o CREA. Vai ser uma honra para nós, né? Você, que eu falei assim, você é o ícone do jornalismo, não só mineiro, brasileiro. Então, assim, eu aguardo você lá agora, lá no CREA. Muito obrigado. Né, para você ir lá fazer essa visita, conhecer lá ao vivo o nosso trabalho. Será um prazer. Então, assim, te agradeço muito. A alegria é nossa. Obrigado. Nós falamos com o doutor Lúcio Borges, presidente do CREA de Minas Gerais. A gente volta amanhã.